Drops de Engenharia, o podcast do curso de Engenharia Civil IFPA Santarém. Olá e bem-vindos ao podcast Drops de Engenharia. Eu sou o Pedro Pantoja. Eu sou Isabel Almeida. Eu sou Iago Picanso. E eu sou o Henrique Schwank. Nesse episódio, vamos explorar o tema arquitetura hostil, um episódio que está relacionado à área da engenharia civil com cultura de paz. Somos alunos do Instituto Federal do Pará, campus Santarém. Nesse episódio, teremos a participação de dois arquitetos que atuam na cidade de Santarém e irão contribuir com o tema. Sejam bem-vindos, Luciana e Rodrigo. Eu sou Luciana Andrade, arquiteta da ID Arquitetura Interiores, formada há 1 ano e 8 meses, mas já atuo na área desde antes da formação e dessa forma consegui uma bagagem de vivências que influenciam no meu ponto de vista quanto arquiteta. Olá, eu sou o Rodrigo Nunes, também arquiteto e urbanista e também sócio proprietário da ID Arquitetura Interiores. Tenho o mesmo tempo de formado, mas também já faço projetos há algum tempo e trabalho também com execução de obras. Bom, Luciana e Rodrigo, como arquitetos, qual a definição que vocês têm da arquitetura hostil? Já perceberam algum exemplo disso em viagens ou até mesmo aqui em Santarém? E qual o olhar que vocês têm sobre esse tipo de arquitetura? A gente queria saber a opinião de vocês sobre o assunto. Bom, quando me questiono sobre arquitetura hostil, logo penso no conceito genérico que se dá como uma estratégia para limitar, guiar, enfim, induzir que as pessoas tenham determinadas ações. Porém, de forma pessoal, esse tema vai muito além disso. Podemos pensar na questão de segurança pública, mas eu também vejo como uma forma de segregação, tendo em vista que o público-alvo geralmente são pessoas sem moradia, que utilizam do meio urbano para se abrigarem da chuva, por exemplo. Bom, eu vejo a arquitetura hostil da mesma forma, mas também eu tenho a ideia de que ela se difere um pouco de alguns erros que existem na arquitetura que também hostilizam determinados grupos da sociedade. Se a gente parar para pensar, por exemplo, numa residência ou numa loja, num ponto comercial que não tem acessibilidade, né, de certa forma, ele está sendo hostil para um determinado grupo. Porém, não é algo que é deliberado, né? É algo que um erro de projeto, às vezes, ele não é algo assim que venha a ser feito propositalmente para limitar o acesso, por exemplo, de um cadeirante a determinado local. Então, é muito importante a gente ter essa noção, né, fazer essa comparação de que existe a arquitetura hostil que é desenvolvida especificamente para limitar o acesso ou a permanência de certas pessoas, e existe também o simples erro, né, erros que acontecem no projeto e na execução, que também podem ser hostis, dependendo de quem utiliza aquele local. Em Santarém, eu já percebi arquitetura hostil no parque da cidade, antes mesmo de eu entrar na faculdade, e saber o conceito disso. Algum tempo atrás, eu estava andando por lá, alguns anos na verdade, e eu percebi que os bancos internos ao parque, eles possuem uma limitação. Não me recordo exatamente, mas eles eram divididos em 4, 5 espaços em que era possível que uma pessoa sentasse em cada espaço e não era possível que alguém se deitasse ali. Então isso é um exemplo de arquitetura hostil dentro da nossa cidade. E também consegui perceber em viagens, enfim, principalmente em São Paulo, que é uma cidade em que há um número absurdo de pessoas em situação de rua e que utilizam muito dos viadutos para se abrigarem. E em alguns viadutos já foi possível notar em que eles instalaram metais semelhantes a lanças para que as pessoas não consigam se abrigar ali. Bom, da mesma forma, analisando do ponto de vista da definição da arquitetura hostil, né, que é algo que tende a limitar ou moldar a ação das pessoas, né? Se a gente parar para pensar, existe também muita arquitetura hostil em aeroportos, por exemplo, né? Os aeroportos, eles são desenvolvidos, se a gente analisar dessa forma, eles são desenvolvidos para serem locais temporários de passagem, né? Eles não querem que o passageiro fique lá por muito tempo. Então, eles utilizam dessas mesmas estratégias, um pouco mais veladas ali, né? Um pouco mais escondidas, mas também existem, né? Eles tentam fazer com que as pessoas não tenham local para ficar assim com um certo conforto, né? E, de certa forma, também eles movimentam os lounges que existem nos aeroportos, que também trazem, né, lucro para o aeroporto. Então, se a gente parar para ver, eles estão utilizando da arquitetura, do mobiliário ali, de diversas opções que eles têm, né? Diversas ferramentas que eles têm para trazer também lucro, além de moldar ali o tempo máximo que uma pessoa pode ficar no aeroporto utilizando dessas ferramentas. É importante o relato que o Rodrigo abordou, que foi a questão dos aeroportos, né? Onde muitas vezes a arquitetura hostil está presente, porém de forma discreta. Se nós pararmos para pensar, quantos lugares não são assim também?
Outro ponto importante que vocês trouxeram é o erro de projeto, que muitas vezes ele pode ocorrer sem a intenção de tornar hostil aquela arquitetura, como a questão da acessibilidade. Nesse episódio, a gente vai buscar trazer visões mais amplas, não somente do lado das pessoas em situação de rua, porém mostrar que a arquitetura hostil está presente nas formas mais discretas, onde, por exemplo, um cadeirante não tem acesso a um ambiente por falta de rampa, ou até mesmo um empresário que já tenha sofrido com a falta de segurança, aplica a arquitetura com o intuito de manter a sua loja, né? Não com a intenção de segregação, mas sim de segurança para manter o seu patrimônio. E como o Pedro falou, a gente buscou conversar com alguns empreendedores aqui na cidade de Santarém. Uma delas foi a dona de um quiosque, que foi roubada diversas vezes. Com a falta de segurança, ela optou por proteger seu quiosque com grades, inclusive na parte do forro onde era o local por onde os assaltantes entravam. A aplicação dessas grades não foi o intuito de afastar as pessoas de rua ou segregar um certo grupo, mas sim uma questão de segurança do seu bem, que era o quiosque. Um outro exemplo, que como eu cresci em Paragominas, eu presenciei, é no terminal rodoviário de Paragominas. Os passageiros, eles esperavam os ônibus chegarem, eles ficavam sentados nos bancos, ou até mesmo deitados, descansando, ou até dormindo. E eles eram acessíveis para o uso deles. Depois, a prefeitura ela restringiu para uso individual. E isso é um caso que se tornou uma hostilidade, para eles não terem acessibilidade deles deitarem. Mas sobre a minha opinião, a arquitetura hostil ela é bastante presente em vários locais, inclusive principalmente na cidade de Santarém. Mas vai muito do ponto de vista se é uma questão de hostilizar ou de segurança. Aproveitando aqui a fala do Henrique, eu acho bastante válido citar uma visita que eu fiz no Centro Pop recentemente, né? Para quem não sabe, o Centro Pop fica na Mendonça com a Moura Sarmento. Eles funcionam de 8 às 14 e não é um abrigo, tá? O abrigo hoje está lotado de indígenas e venezuelanos, total de 218 pessoas. No Centro Pop eles dão serviço de documentação, serviços sociais em geral, né? No caso, serviço de documentação, saúde e auxílio psicológico. Também dão alimentação para os moradores de rua. Nessa visita que eu fiz, eu conheci um rapaz chamado Christopher e eu fiz algumas perguntas para ele a respeito da arquitetura hostil, para saber a opinião dele, né? Já uma pessoa que está na situação de rua, ela sofre um pouco mais com a arquitetura hostil. E em uma das perguntas eu perguntei sobre a acessibilidade das ruas, o que ele achava a respeito. Ele me citou que as ruas que alagam, né? Ele falou sobre as ruas que alagam aqui em Santarém, não é segredo, todo mundo sabe, inclusive a rua aqui da frente do IF, a Castelo Branco e a Sérgio Reis, são algumas das duas ruas que mais alagam aqui em Santarém. E além das ruas que alagam, ele também falou da falta de acessibilidade, no caso para deficientes e cadeirantes. Obviamente que não precisa ser deficiente nem cadeirante, tu pode ser uma pessoa com uma idade mais avançada que tu já vai sofrer um pouco para se locomover aqui nas calçadas de Santarém, que são muito prejudiciais e tem difícil acesso para a grande maioria das pessoas. Desde 2016, a Prefeitura de Santarém ela vem colocando em prática o projeto de lei das calçadas, que são calçadas que têm aquele piso tátil para ter acessibilidade para as pessoas que têm deficiência visual, para que elas consigam se locomover pelas ruas da cidade. Então, desde 2016, a Prefeitura vem colocando em prática. E aí, aqui no lado do IF, também tem essa calçada com esse piso tátil. Mas por causa por exemplo, tem alguns bairros aqui em Santarém que estão tendo essa adaptação, né, dessas novas calçadas, mas por erro de execução, às vezes elas têm um desnível, algum erro que acaba dificultando ainda o acesso ou até mesmo que as pessoas têm de se locomover por essas calçadas. Já que a Isabel citou esse erro de execução, né? Eu posso citar muito bem a calçada que tem na Anísio Chaves, próximo à Igreja da Paz, que eles fizeram, sim, a calçada com piso tátil, só que acontece que eles colocaram bem na direção de um poste, então fica bem difícil o acesso, ou seja, uma pessoa com deficiência visual
é muito fácil dela acabar se machucando, né? Acabando batendo no poste, enfrentando esse obstáculo. Outra pergunta que eu fiz para ele foi como ele acredita que a arquitetura e o planejamento urbano podem contribuir para a redução da criminalidade. Nesse caso, ele me citou que informação no geral, né? No caso, essas informações, é muito legal a gente citar que todo ano a prefeitura solta uma pesquisa a respeito da periculosidade dos bairros, que eles indicam, né, quais bairros são mais perigosos que outros. Inclusive, o bairro da Isabel está citado aí no meio. Sim, por causa desse mapeamento que a prefeitura ela disponibilizou, que ela fez, né, a gente consegue ver quais são os bairros que estão nessa região de periculosidade. Inclusive o meu estava lá. E aí, o que acontece? Devido a esse mapeamento, os moradores desses bairros que estão lá nessa dada região, a gente sofre um pouquinho de preconceito, né? De, mora lá, tu pode ser criminoso e tal, mas às vezes não é isso que acontece. Na maioria das vezes, na verdade, não é isso que acontece. As pessoas olham e têm essa visão devido ao abandono da prefeitura, muitas das vezes. Porque a gente olha para esses bairros e o que a arquitetura desses bairros mostra? A falta de iluminação pública, as ruas que não são viáveis para a gente trafegar, a falta de saneamento. E então, por causa desses pontos, quando a gente passa na frente desses bairros, as pessoas, qual é a sensação que elas têm? De passar rápido, de preciso sair daqui, entendeu? Mas por que isso acontece? Porque a prefeitura não deu aquele suporte para aquele bairro. Essa questão do abandono aí que a Isabel citou, a gente observa muito também esses bairros de periferia. No caso, o que acontece? Tu não vai querer passar a noite por um bairro que não é bem iluminado, né? Afinal, se o local é bem iluminado, não tem nada a esconder. Em relação ao papel da prefeitura, nós buscamos informações lá na Secretaria Municipal de Infraestrutura, a Seminfra, e lá nós fomos em busca de informações sobre o mapeamento das construções coletivas e para saber como é feito, né, a escolha dos projetos. E lá nos repassaram que as construções coletivas e o mapeamento ele é dividido por secretaria. No caso da revitalização da Praça do Santíssimo, no Cipoal, né, o ramal do Pimenta, tem uma construção de uma quadra e essas obras elas estão na responsabilidade da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, SEMAP. E nós fomos também lá no SEMAP e lá obtivemos informações sobre essas obras que estão na responsabilidade deles. Lá nos informaram também que as obras do poder público, aqui em Santarém, de modo geral, né, buscam sempre ser inclusivas e proporcionar à população santarena locais seguros e confortáveis. Lá, essa conversa que a gente teve foi com um arquiteto e com um engenheiro lá da SEMAP e nós questionamos sobre a questão do chafariz que tinha no Parque da Cidade, a fonte, né, que tem lá que tinha na Praça do São Sebastião, né, com o vaso Tapajoara. E nós questionamos por que eles não estão mais ativados. E lá eles responderam que o prefeito da época resolveu desativar por questões de manutenção, né? E por questão também de saúde pública, porque na época o índice de dengue estava muito alto. Então, por questão de saúde pública mesmo, eles resolveram desativar tanto a fonte como o chafariz do parque. Então, e ele reafirmou, as obras daqui de Santarém, que estão na responsabilidade do poder público, elas buscam sempre ser inclusivas e proporcionar conforto e segurança para a população santarena. Bom, pessoal, eu espero que tenham aproveitado o conteúdo. Nós buscamos mostrar a arquitetura hostil tanto no que diz respeito ao afastamento das pessoas em situação de rua, quanto à forma cautelosa que ela está presente. Obrigado a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui. Agradecemos também a cada participante que tornou possível esse episódio e aos nossos convidados Luciano Andrade e Rodrigo Nunes, que através de suas experiências como arquitetos atuantes na área, trouxeram uma perspectiva única ao nosso podcast. Nos siga no Spotify, YouTube ou Deezer para ouvir esse e outros podcasts.
terminamos aqui mais um Drop. Esperamos você no próximo. Drops de Engenharia, o podcast do curso de Engenharia Civil e FPA Santarém.